Se tem mais de 60 anos e sofre de hipertensão, diabetes ou colesterol alto, o que está prestes a ouvir pode prolongar a sua vida. Mas eis o que ninguém lhe diz: essas 3 condições não são apenas azar aleatório. Elas estão ligadas por fios invisíveis que percorrem os seus hábitos diários, e a maioria das pessoas não percebe isso até estar deitada numa cama de hospital. Tem notado que a sua energia tem diminuído ultimamente? Talvez as suas pernas pareçam mais pesadas ao subir escadas? Ou acorda exausto mesmo depois de uma noite inteira de sono? Então ouça com atenção, porque estou prestes a revelar 3 mudanças simples que podem reverter esses assassinos silenciosos naturalmente, sem medicamentos caros ou dietas impossíveis. Além disso, não se trata de procedimentos médicos complicados. São hábitos diários que pode começar a praticar hoje à noite e que atuam diretamente na causa raiz do enfraquecimento do seu corpo. Deixe-me contar-lhe sobre a Maria. Aos 68 anos, ela achava que estava a fazer tudo certo. Tomava os seus medicamentos religiosamente, evitava sal e caminhava pelo quarteirão todas as manhãs. Mas, numa tarde, enquanto brincava com os netos, sentiu uma dor forte no peito. A viagem de ambulância foi um borrão, mas as palavras do médico foram muito claras: tripla ameaça. A hipertensão, a diabetes e o colesterol estavam a destruir silenciosamente as suas artérias há anos. Os medicamentos não eram suficientes porque tratavam apenas os sintomas, não as causas. Mas é aqui que fica interessante. 3 meses depois, Maria deixou de tomar metade dos seus medicamentos, a sua energia voltou e o seu médico ficou surpreendido com os resultados das suas análises ao sangue. O que mudou? Ela descobriu o que estou prestes a partilhar consigo. Veja bem, aos 60 anos, o seu corpo já perdeu uma quantidade significativa de massa muscular, a sua sensibilidade à insulina diminuiu drasticamente e a inflamação está a aumentar em locais que você nem consegue sentir. Essa ameaça tripla de hipertensão, diabetes e colesterol alto não é coincidência, é a biologia a responder à vida moderna. Só no Brasil, mais de 30% dos adultos têm hipertensão e, entre os idosos, esse número dispara para mais de 60%. A parte assustadora? A maioria não sente absolutamente nada até que a catástrofe aconteça. Os seus vasos sanguíneos estão a ser danificados todos os dias, como uma mangueira de jardim sob pressão excessiva, desgastando-se lentamente até arrebentar. Enquanto isso, a diabetes afeta mais de 16 milhões de brasileiros, com 40% deles completamente inconscientes de que a têm. Esse excesso de açúcar não está apenas a flutuar inofensivamente no seu sangue, está a inflamar todos os tecidos, danificando os nervos e acelerando o envelhecimento de dentro para fora. E o colesterol? Mais de 40% dos adultos brasileiros têm níveis perigosos que estão a formar placas silenciosas nas artérias neste momento. Mas eis o que muda tudo. O verdadeiro culpado por trás das 3 condições é algo que a maioria dos médicos nunca aborda, e começa com a primeira coisa que come todas as manhãs. Deixe-me mostrar-lhe os 3 hábitos mais poderosos que podem reverter essa situação, começando pelo que mais me chocou. O primeiro hábito é tão simples, mas 90% dos idosos o fazem completamente errado. Trata-se de proteína, mas não da maneira que você imagina. Imagine o seu dia típico: pão no café da manhã, talvez com manteiga e café. Almoço com muito arroz, feijão e apenas um pequeno pedaço de carne. O jantar pode ser macarrão, biscoitos ou mais pão. Soa familiar? Esse padrão rico em carboidratos está a destruir a sua saúde mais rapidamente do que qualquer outro alimento poderia. Eis o motivo: quando come principalmente hidratos de carbono sem proteínas adequadas, o seu nível de açúcar no sangue sobe violentamente e depois desce. Essa montanha-russa acontece 3, 4, talvez 5 vezes por dia. Cada pico danifica os vasos sanguíneos, cada queda deixa-o exausto e com vontade de comer mais hidratos de carbono. Ao longo de meses e anos, esse padrão leva diretamente à resistência à insulina, à força oculta por trás da diabetes, hipertensão e problemas de colesterol. Mas quando inclui proteínas de qualidade em todas as refeições principais, algo mágico acontece. O seu nível de açúcar no sangue estabiliza naturalmente. A sua fome desaparece.
O seu corpo começa a queimar gordura em vez de a armazenar. E, o mais importante, você preserva a preciosa massa muscular que o mantém forte e independente. Não estou a falar de comer bifes enormes. Mudanças simples fazem maravilhas: ovos mexidos no café da manhã em vez de apenas pão. Uma porção do tamanho da palma da mão de frango ou peixe no almoço. Carne moída ou até lentilhas com grão de bico no jantar, se você for vegetariano. O segredo é a consistência, proteína em todas as refeições, não apenas no almoço. Um paciente, Roberto, de 72 anos, fez apenas essa mudança. Em 6 semanas, o seu nível de açúcar no sangue caiu de um nível perigosamente alto para um nível normal. A sua falta de energia à tarde desapareceu. O seu médico reduziu a medicação para diabetes pela metade. Tudo isso simplesmente adicionando proteína a cada refeição. Mas a proteína por si só não é suficiente se estiver a cometer o segundo erro crítico. O segundo hábito desafiará tudo o que lhe foi dito sobre exercício e envelhecimento. A maioria dos idosos acha que uma caminhada leve ao redor do quarteirão é suficiente. Não é, nem de longe. O seu corpo precisa de movimento real e consistente, não apenas nos dias bons, mas especialmente nos dias em que não tem vontade. Aqui está a verdade que os médicos raramente partilham: a recomendação padrão de 150 minutos de exercício por semana. Esse é o mínimo absoluto para sobreviver, não para prosperar. Para uma transformação real, precisa de 300 minutos semanais. São 50 minutos por dia, 6 dias por semana. Ou 1 hora por dia, se preferir 5 dias. Antes de dizer que isso é impossível, deixe-me explicar por que isso é mais importante do que qualquer comprimido que possa tomar. Quando faz exercício corretamente, os seus músculos ficam famintos por glicose, retirando naturalmente o excesso de açúcar do seu sangue. A sua sensibilidade à insulina melhora drasticamente. A pressão arterial diminui à medida que os seus vasos se tornam mais flexíveis e o seu coração fica mais forte. O colesterol mau desce drasticamente, enquanto o colesterol bom aumenta. Mas eis o verdadeiro segredo. Não se trata de correr maratonas. Trata-se de consistência e progressão. Comece com 20 minutos de caminhada rápida. Acrescente 5 minutos por semana. Inclua alguns exercícios de resistência, até mesmo usar garrafas de água como pesos conta. O objetivo é desafiar o seu corpo o suficiente para que ele se adapte e fique mais forte. Pense nos nossos antepassados. Eles não tinham inscrições em academias, mas se movimentavam constantemente, cultivando, construindo, caminhando quilômetros diariamente. Os seus corpos permaneceram fortes e funcionais até a velhice. Hoje, ficamos sentados por horas e depois nos perguntamos por que tudo dói e os nossos indicadores de saúde são desastrosos. O movimento é um remédio, mas apenas se tomar a dose adequada. Uma das minhas pacientes, Cláudia, 69 anos, não conseguia subir escadas sem parar. Ela começou com apenas 15 minutos diários numa bicicleta estática. 6 meses depois, estava a fazer caminhadas com os netos. A medicação para a pressão arterial foi reduzida para metade e o colesterol finalmente ficou sob controle sem estatinas. Mas mesmo uma dieta e exercícios perfeitos podem falhar se ignorar o terceiro hábito crucial. O terceiro hábito é aquele que ninguém quer ouvir, mas é potencialmente o mais importante: deve monitorizar a sua saúde de forma proativa, não reativa. A maioria das pessoas só vai ao médico quando algo dói ou quando aparecem sintomas. Nessa altura, os danos já se acumularam durante anos, às vezes décadas. A verdadeira prevenção significa check-ups regulares antes de se sentir doente. Significa acompanhar os seus números e compreender o que eles significam. Significa estabelecer uma parceria com um médico que o veja como mais do que um bloco de receitas. Eis o que acontece quando espera pelos sintomas: a hipertensão arterial danifica silenciosamente as suas artérias durante anos antes de sentir qualquer coisa. A diabetes destrói os nervos e os vasos sanguíneos muito antes de aparecerem sinais evidentes.
O colesterol forma placas perigosas que não dão qualquer aviso até se romperem, causando ataques cardíacos ou acidentes vasculares cerebrais. Mas quando faz um acompanhamento regular, detecta estas alterações numa fase inicial. Um ligeiro aumento na pressão arterial pode ser tratado com mudanças no estilo de vida, em vez de medicamentos para o resto da vida. O aumento precoce do açúcar no sangue pode ser revertido completamente. Os desequilíbrios do colesterol podem ser corrigidos antes que as placas se formem. Pense nisso como a manutenção de um carro. Não espera que o motor pare para verificar o óleo. Faz uma manutenção regular para evitar falhas catastróficas. O seu corpo merece pelo menos a mesma atenção que dá ao seu veículo. Marque check-ups a cada 6 meses. Faça exames de sangue completos anualmente. Acompanhe a sua pressão arterial em casa semanalmente. Conheça os seus números e o que eles significam. Faça perguntas. Exija explicações. Assuma o controle dos seus dados de saúde. Isso não é paranoia, é inteligência. Agora, você pode estar a pensar que tudo isso parece muito difícil. Talvez você já tenha tentado fazer dietas antes e falhado. Talvez o exercício pareça impossível com as suas dores nas articulações. Talvez você tenha perdido a esperança de que algo possa realmente mudar na sua idade. Deixe-me ser claro, esses pensamentos são normais, mas também estão errados. A capacidade do seu corpo de se curar e se adaptar não desaparece aos 60, 70 ou mesmo 80 anos. Estudos de grandes universidades comprovam que os idosos podem reconstruir músculos, melhorar a sensibilidade à insulina e reverter danos arteriais bem depois dos 80 anos. O segredo é começar onde você está, não onde gostaria de estar. Não consegue fazer 50 minutos de exercício? Comece com 10. Não tem dinheiro para comprar carne orgânica de gado alimentado com pasto? Ovos e frango comuns funcionam bem. Não vai ao médico há anos? Comece com um check-up básico. O objetivo é o progresso, não a perfeição. Cada pequena mudança se acumula ao longo do tempo e resulta numa transformação dramática. Lembra-se da Maria do início? Ela começou simplesmente adicionando ovos ao seu pequeno almoço. Depois, começou a caminhar 20 minutos após o almoço. Por fim, ela marcou aquele check-up atrasado. 3 mudanças simples, implementadas gradualmente, transformaram completamente a sua saúde. A pressão arterial normalizou, o açúcar no sangue estabilizou, o colesterol baixou. Mais importante ainda, ela recuperou a sua vida, energia para brincar com os netos, confiança para viajar, liberdade de se preocupar constantemente com a saúde. Mas eis o que é crucial: nada disso funciona a menos que você tome uma atitude hoje. Não amanhã, não depois das férias, não quando se sentir melhor. Hoje, porque cada dia que espera, mais danos se acumulam. Cada refeição sem proteína, cada treino que falha, cada consulta adiada aproxima-o da crise e afasta-o da vitalidade. Então, eis exatamente o que fazer a seguir. Primeiro, planeie o pequeno almoço de amanhã com proteína. Pode ser tão simples quanto adicionar 2 ovos ao que come normalmente. Segundo, programe um alarme para uma caminhada de 20 minutos após a sua próxima refeição. Não pense demais, apenas mexa-se. Terceiro, ligue agora mesmo para marcar um check-up, se não tiver feito nenhum nos últimos 6 meses. Pause este vídeo e faça a ligação. Essas 3 ações levam menos de 1 hora no total, mas podem adicionar anos de qualidade de vida. Olha, eu entendo o medo. Ninguém quer enfrentar a possibilidade de problemas graves de saúde. Mas ignorá-los não os faz desaparecer, os torna piores. Assumir o controle, mesmo que de forma imperfeita, é sempre melhor do que esperar passivamente. Já deu o primeiro passo ao assistir até aqui. Isso mostra que se preocupa com a sua saúde e quer melhorar. Agora, canalize essa preocupação para a ação. Lembre-se, não é demasiado velho para melhorar. Não está demasiado doente para começar. Não está demasiado longe para mudar as coisas. Milhares de idosos provam isso diariamente, assumindo o controle da sua saúde através de hábitos simples e consistentes. A única questão é se juntará a eles ou continuará no caminho atual. A escolha, como sempre, é sua.
Mas escolha rapidamente, porque o tempo é o único recurso que não pode recuperar. Se esta informação lhe interessou, não deixe que termine aqui. Partilhe-a com alguém de quem gosta e que precise de a ouvir. Talvez seja o seu cônjuge, que lida com problemas semelhantes. Talvez seja um amigo que perdeu a esperança. Talvez seja um familiar que está a seguir um caminho perigoso. Informação sem ação é inútil, mas informação partilhada e aplicada pode salvar vidas. Dê o primeiro passo hoje. O seu eu futuro agradecerá por isso. A sua família agradecerá por isso. E, o mais importante, você agradecerá a si mesmo todas as manhãs ao acordar com energia, clareza e esperança, em vez de dor, confusão e medo. O poder está nas suas mãos. Use-o com sabedoria.